E aí galera, o propósito desse vídeo hoje é trazer para vocês algumas referências bibliográficas sobre o assunto da evangelização e da justiça social. Quais são livros que eu li, livros que eu indico, livros que impactaram a minha vida e que eu queria passar para vocês para que vocês possam ter boas leituras, para você que deseja iniciar um trabalho de evangelismo, para você que deseja aprofundar mais sobre a teologia bíblica da evangelização, para você que deseja aprender alguns conceitos, algumas estratégias. Então esses são alguns livros, apesar que eu também leio muitos artigos a respeito da evangelização, eu também indico essas bibliografias aqui, esses livros para vocês. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês era esse livro aqui, chamado Evangelização, do Max Tillis. Esse é um cara, hoje ele é um pastor, né? Esse aqui é da série 9 Marcas, do Mark Dever, mas esse cara aqui, esse pastorzão, ele nesse livro ele aborda como nós podemos criar uma cultura de evangelismo na nossa igreja. Como na nossa igreja nós possamos criar uma cultura, né, das pessoas evangelizarem, assim, onde toda a igreja possa entender o propósito da evangelização. Hoje ele é um pastor de uma igreja no norte da Coreia, do Iraque, e tem sido bênção o trabalho desse rapaz. O outro livro que eu quero indicar é esse livro aqui, Evangelização ou Colonização: o risco de se fazer missão sem se importar com o outro. A Nauzira Nascimento, ela é líder de missões da IBAB, da igreja do pastor Ed Renekiewicz. E ela, nesse livro, ela busca trabalhar literalmente alguns pontos aonde muitas pessoas hoje têm se feito missões, muitas pessoas vão fazer evangelismo, mas o propósito dela se fazer missões não é o outro, é a si próprio, é ela se sentir bem, ela, né, poder viajar, ela poder ter uma experiência dela com Deus. Então às vezes a gente busca muito fazer missões se importando com a gente mesmo. Eu não estou preocupado com o outro. O outro é apenas um instrumento para que eu possa ser feliz nesse evangelismo. E ela então vai trabalhar e resgatar dentro do nosso coração de novo a paixão pelo outro na missão. Esse outro livro que eu quero indicar para vocês é o livro do Timothy Keller, esse primeiro aqui, que é o Justiça Generosa. Se você deseja saber como que a Bíblia enxerga, quem são os públicos vulneráveis da Bíblia, né? Que a Bíblia fala que são 4 públicos, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, que nós podemos também dizer dos refugiados nos dias de hoje. Então nesse livro o Timothy Keller vai falar a respeito de como a igreja deve olhar a justiça social. Qual é o conceito de justiça na Bíblia, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento. Então esse livro também ele trabalha diferenciando, né, mostrando para nós justiça social é evangelismo, evangelismo é ação social ou é tudo uma coisa só. Então ele busca esclarecer para nós esses conceitos e quais são os públicos vulneráveis que a igreja tem responsabilidade sobre elas e como praticamos a justiça de Deus para com essas pessoas que estão em situações vulneráveis da sociedade. O outro livro que eu vou indicar também é esse livro aqui do Timothy Keller também, que chama Ministérios de Misericórdia. E ele vai trabalhar em cima da parábola do bom samaritano. E aí ele vai trazer, né, para aquela pessoa que tem o dom de misericórdia, aquela pessoa que ela tem a graça para lidar com pessoas que estão em situações delicadas, em situações de vulnerabilidade, por exemplo, social, e pessoas que têm sensibilidade de uma maneira muito maior para com essas pessoas. Então ele busca nesse livro trabalhar o conceito da palavra de Deus em cima da exposição da parábola do bom samaritano e como possamos tirar valores desse texto para poder nos edificar e nos fortalecer. Tem também esse livro aqui do Bill Hybels, e esse livro do Bill Hybels aqui é um livro onde ele trabalha como nós podemos levar uma cultura de evangelização para dentro de uma escola, ou para dentro da faculdade, ou de um cursinho pré-vestibular. Por exemplo, você que estuda numa escola ou estuda numa faculdade, você vai ficar ali o ano inteiro com aquela pessoa, 2, 3, 4 anos com aquela pessoa, com a mesma pessoa na sua sala de aula.
Então ele dá exemplos práticos, ele dá estratégias práticas de como essas pessoas podem fazer para evangelizar pessoas que você estuda junto com elas, que estão no mesmo local que você, numa sala de aula, numa faculdade. Então ele trabalha conceitos de evangelismo dentro de escolas e faculdades em si. Existe esse outro livro aqui que é o Evangelismo, o nome dele é Evangelismo, literalmente, e esse livro aqui é do John MacArthur. John MacArthur é um pastor reformado dos Estados Unidos, e esse livro aqui é o livro que eu indico como uma teologia bíblica de evangelização. Você que deseja aprender sobre o que a palavra de Deus, quais são os fundamentos bíblicos sobre a evangelização, se você deseja aprender mais, aprofundar um pouco mais na palavra de Deus sobre o assunto da evangelização, eu indico para você esse livro Evangelismo do John MacArthur, que é uma ótima referência bibliográfica. Não deixe de ter esse livro. Você que dá aula, você que é líder de algum ministério de evangelismo, eu indico demais para você. E eu tenho esse livro aqui, que é o Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua, do Antônio Carlos Costa, que é um livro onde o Antônio Carlos Costa é um pastor presbiteriano da Barra da Tijuca, e ele também é líder de uma ONG chamada Rio de Paz, e nesse livro ele vai trabalhar para que nós possamos, a teologia, né, nós que nos aprofundamos, nós que gostamos de teologia, de estudar a palavra de Deus mais aprofundada, como podemos pegar esse conhecimento e levar para a nossa sociedade, como praticamos ela no dia a dia da nossa vida, na vida cotidiana e principalmente nas áreas vulneráveis da nossa cidade. Como que um cristão teólogo consegue, de fato, praticar o evangelho no sistema hoje da sociedade. Então, esses são os livros que eu indico para vocês. São livros, né, maravilhosos. Você que deseja aprender mais sobre evangelismo, mais sobre ação social, são livros que eu sei que vai impactar a sua vida. Que o Senhor possa abençoar você com esse vídeo hoje. Deus abençoe. Tamo junto. E é de Deus.